Bom dia a todas as pessoas. O meu nome é Paula e eu vim apresentar o meu trabalho para o curso de especialização As Áfricas e Suas Diásporas da Unifesp, com o tema Um olhar sobre práticas antirracistas na educação infantil, com a orientação da professora doutora Josimeire Alves Pereira. Eu escolhi esse tema para o meu artigo por três motivos. O primeiro deles foi a inquietação despertada durante as aulas do curso. O segundo foi a observação de práticas antirracistas com crianças da educação infantil, que são as crianças com as quais eu trabalho. E o terceiro motivo foram as conversas sobre esse tema com colegas educadores, porque muitos deles trazem dificuldades, inseguranças com o trabalho étnico-racial, mesmo após mais de 20 anos da promulgação da Lei 10.639 e 11.645, que foram leis que tornaram obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena em todas as escolas. Então, a gente observa receios dos educadores, ou mesmo uma falta de ação deles diante de situações discriminatórias e racistas. E isso pode resultar em algumas práticas superficiais ou estereotipadas. E também a omissão desse tema contribui para a manutenção e o reforço do racismo e do preconceito, que já estão muito enraizados na nossa sociedade. Mas, apesar dessas dificuldades e, às vezes, dessa omissão, do tema, a gente consegue identificar experiências bem-sucedidas. E é sobre elas que esse artigo se debruça. Então, o principal objetivo desse estudo é analisar práticas pedagógicas que incluem a cultura afro-brasileira e africana no currículo da educação infantil em redes públicas de ensino. E destaquei também 4 objetivos específicos. Investigar como a cultura afro-brasileira e africana está inserida nos currículos da educação infantil aqui no Brasil. Analisar algumas práticas pedagógicas adotadas por educadores em escolas de 4 redes municipais e práticas que tiveram êxito. Investigar as características dessas práticas e as semelhanças entre elas. Eu estruturei o artigo em 3 partes. A primeira parte trata um pouco sobre um breve histórico e leis, e as minhas principais referências foram os documentos que analisam a Lei 10.639, que foi atualizada pela Lei 11.645, e o currículo da cidade de São Paulo, Educação Antirracista, de 2022. A segunda parte, tratei da educação infantil e o racismo, e a minha principal referência foi a Cavaleiro, 2006. E a última parte foi a análise das práticas antirracistas. E as minhas principais referências foram Santana, 2022, Santos, 2022, Oliveira Pereira e Rebeque, 2023, e novamente o currículo da cidade Educação Antirracista de São Paulo, de 2022. Pressupostos metodológicos. A análise qualitativa de produções acadêmicas e relatos de práticas possibilita compreender, interpretar e evidenciar caminhos para o desenvolvimento de práticas pedagógicas antirracistas na educação infantil. Pensando nisso, a minha metodologia foi um estudo bibliográfico de abordagem qualitativa, baseado em livros, artigos, textos, relatos e dissertações que tratam sobre o tema étnico-racial. A primeira parte, eu trago um breve histórico e leis até a promulgação da Lei 10.639. Então, olhando para a formação do nosso país, a gente sabe que o Brasil tem 4 séculos de regime escravocrata, e isso tem impactos que persistem até hoje. Mesmo após a abolição, existiu uma falta de cidadania, exclusão educacional e segregação em relação às pessoas negras. E isso existe até hoje. Então, olhando para isso, começaram a surgir alguns movimentos negros, como a Frente Negra Brasileira, o Teatro Experimental do Negro, o Movimento Negro Unificado, que lutaram por direitos
e pela valorização cultural. A Constituição de 88 também colaborou nesse processo, porque a partir dela foi criminalizado o racismo e reconhecida a pluralidade étnica. E ainda assim, com essas lutas, depois de algum tempo, surgiu a Lei 10.639, que modificou a LDB de 9394, e posteriormente a Lei 11.645 também fez mais uma modificação, porque essas leis tornaram um ensino obrigatório de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena nas escolas. Além disso, é importante mencionar que a Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2015, lançou um desafio de uma nova Agenda de Desenvolvimento Sustentável até 2030. E essa agenda é formada por 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, que são as ODS. E se a gente lê, a gente encontra que a ODS 10 trata da redução das desigualdades. Então, essa ODS também fala da importância de garantir a igualdade de oportunidades para todos. Mesmo assim, com todo esse histórico, a gente sabe que a luta continua pela construção de uma sociedade democrática e antirracista. Na segunda parte, eu trago um pouco sobre a educação infantil e o racismo. E é importante a gente saber que a Lei 10.639, de 2003, modificou a Lei de Diretrizes e Bases, LDB 9394, de 96. E essa lei, a Lei 10.639, ela não faz uma menção específica à educação infantil, mas ela fala, sim, sobre a educação básica, e a educação infantil faz parte da educação básica. Além disso, existem algumas diretrizes nacionais que orientam a abordagem étnico-racial, como as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, de 2004, e as diretrizes nacionais curriculares para a educação infantil, de 2010. Então, pensando na educação infantil, a gente sabe que é uma fase de socialização, onde as crianças estão construindo a sua identidade e a percepção das diferenças. Mas mesmo assim, é possível observar um racismo já presente nessa etapa. E as atitudes e omissões podem sim reforçar alguns estereótipos. Então, é importante que os educadores adotem práticas antirracistas. E essas práticas têm que acontecer no cotidiano e não serem coisas pontuais. Essas ações, elas precisam estar no projeto político-pedagógico da escola e elas devem ocorrer ao longo de todo o ano, não só em datas comemorativas, como às vezes acontecem. E pensando também na educação infantil, a gente sabe que está atrelado o cuidar e o educar. E esse cuidado passa pelo afeto. E esse afeto não pode ter distinção, tá? Então, esse afeto e esse cuidado fazem parte também de uma pedagogia antirracista. A gente não pensa só numa parte pedagógica, mas dessa parte do cuidado também. Na parte 3, eu analiso as práticas antirracistas. E as minhas referências foram experiências em algumas redes públicas de ensino do Brasil. Então, eu trouxe experiências na cidade de São Paulo, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia, e experiências na cidade de Contagem, em Minas Gerais. Todas elas foram consideradas práticas bem-sucedidas, que trabalharam com uma educação étnico-racial sensível e de forma eficaz. Todas elas mostraram comprometimento com a educação antirracista e tiveram como base as experiências de pessoas e coletivos negros, boas experiências. Experiências que escutaram as infâncias, especialmente as infâncias negras, e desconstruíram experiências negativas. Todas elas trabalharam com a cultura africana, afro-brasileira e afrodiaspórica. Para melhor organização, eu observei algumas características em comum entre a maioria dos projetos e acabei dividindo em alguns itens.
Então, o primeiro item foi a estética do ambiente. A maioria dos projetos se preocupou com a estética do lugar. Então, assim, trouxeram imagens, murais e decorações que refletiam e valorizavam a cultura negra de uma forma positiva. Também o segundo item da divisão foram os brinquedos e materialidades, pois a maioria dos projetos, se não todos os projetos, trouxeram diversidade de brinquedos e materiais. Então, assim, bonecos, fantasias, instrumentos e materiais que promoveram a inclusão e a aprendizagem cultural. O terceiro item foi a literatura e a oralidade. Todos os projetos contaram com livros ou contação de histórias com protagonistas negros. E essas histórias e essas contações, que às vezes foram realizadas sem a ajuda do livro, foram só pessoas contando relatos, estimularam a memória, a identidade e o protagonismo negro. O quarto item foi a corporeidade e musicalidade. Então, muitos projetos também trouxeram a importância da dança e da música e ritmos afro-brasileiros, que fortaleceram a identidade e a diversidade. Então, teve um projeto muito legal em São Paulo que trouxe a importância da capoeira. Então, é mais um item bem interessante. E o último tópico que eu elenquei foi memória e cultura local, porque a maioria dos projetos trouxe a questão da memória local, oficinas culinárias, oficinas culturais, com participação de grupos culturais, participação de grupos de movimentos negros que valorizaram essa herança ancestral e a própria identidade local. Então, esses foram alguns itens da minha análise das práticas antirracistas. Quais foram as minhas conclusões depois de toda essa pesquisa? A escola é um espaço onde diversas culturas se encontram e onde relações se estabelecem e vínculos são criados. Então, é preciso sim se atentar à formação identitária na educação infantil. O trabalho com a história e cultura africana e afro-brasileira, pautado na Lei 10.639 e nas diretrizes, ele deve sim estar inserido no currículo de todas as unidades escolares e em todos os segmentos. Isso significa que ele precisa sim aparecer na educação infantil. E a partir dos relatos das práticas em 4 cidades diferentes, eu observei que todas elas têm características bastante semelhantes. Então, os educadores ofertaram às crianças representações gráficas, literárias, científicas e artísticas que contemplaram a diversidade do nosso país, trouxeram referências negras positivas da literatura, da música, do corpo, por meio dos itens, né, dos brinquedos, das materialidades, da organização do espaço físico, e tudo isso revela um conjunto de estratégias que colaboram para a compreensão da diversidade étnica e racial. A partir então da análise dessas experiências, é possível concluir que o trabalho na educação infantil com uma pedagogia antirracista é possível sim, e que essas práticas elas devem acontecer durante todo o calendário escolar no cotidiano da escola, e elas devem estar pautadas no projeto político-pedagógico. Então, sabendo que o racismo acontece sim na educação infantil, os educadores têm a obrigação de não se silenciar diante dessas situações, mas trabalhar para desenvolver uma visão mais justa do mundo, contribuir para uma formação identitária positiva, valorizar a memória cultural, o respeito pela diversidade cultural, étnica e racial e ofertar uma igualdade de tratamento e de oportunidades. E assim eu finalizo a apresentação do meu trabalho e essas foram algumas das minhas referências. Muito obrigada!